Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se essa é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, se inscreva no canal, curta, comente aí com gratidão, porque esse conteúdo é um conteúdo muito especial, muito importante para quem está passando pela jornada de despertar espiritual através da jornada de chamas gêmeas. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vou trazer aqui sobre chamas gêmeas, e nesse vídeo você vai encontrar o que é chama gêmea, o que é uma mônada de família de alma, o que são as famílias de alma, como que a chama gêmea se forma, o que é uma chama gêmea em si, a chama gêmea como dependência emocional, vou trazer a diferença disso, a diferença entre chama gêmea, almas afins e relacionamentos kármicos e por que as chamas gêmeas se encontram. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo. E antes que a gente caia em qualquer tipo de romantização, antes de qualquer ideia de amor perfeito, de pessoa destinada ou relacionamento dos sonhos, eu quero trazer uma base espiritual simples para que a gente possa entender o que é de fato uma chama gêmea. Porque muita gente confunde chama gêmea com alma gêmea, com paixão intensa, com relacionamento kármico, com dependência emocional ou até mesmo com uma conexão difícil que machuca muito, são os relacionamentos tóxicos. E a chama gêmea não é simplesmente alguém que você ama demais. E se você caiu nesse vídeo, é porque você está ainda em dúvida do que é essa conexão que você está sentindo muito forte por essa pessoa. A chama gêmea, ela é uma estrutura de alma. Ela é uma conexão que nasce antes da nossa personalidade se desenvolver aqui na Terra, antes dessa vida, antes da história que você viveu aqui. E para entender isso, a gente precisa falar primeiro sobre mônada, família de alma e fragmentação de consciência. Eu quero trazer esses conceitos de forma simples para que você possa começar a integrar isso no seu conhecimento sobre essa jornada que você está passando. Então, de forma simples, a mônada é como uma grande centelha original. É como se fosse a fonte espiritual de onde várias almas se originam. Imagina uma luz muito grande, uma consciência maior, uma essência divina que se desdobra em várias expressões menores para viver experiências diferentes. Essa luz não deixa de existir, ela se divide em expressões, em almas, em consciências que vão encarnar, aprender, evoluir, curar e experimentar o amor, a dor, o livre-arbítrio, a separação e a reconexão. Então, quando a gente fala de mônada, estamos falando de uma origem espiritual comum, como se fosse uma raiz. E dessa raiz surgem várias ramificações. E dessas ramificações formam o que podemos chamar de família de alma. A família de alma é um grupo que compartilha uma mesma origem vibracional. São almas que pertencem a uma frequência parecida, que têm missões semelhantes ou complementares e que se encontram em várias vidas de várias formas. Nem toda pessoa da sua família de alma vai ser a sua chama gêmea. Importante a gente saber disso. Muitas podem ser almas afins, algumas podem ser almas gêmeas. Outras podem aparecer como amizades profundas, mestres, filhos, irmãos, parceiros, pessoas que despertam algo muito forte em você. Quando você encontra alguém da sua família de alma, geralmente existe uma sensação de reconhecimento muito forte. Você pode pensar: eu conheço essa pessoa de algum lugar. Parece que eu já vivi isso. Parece que a minha alma reconheceu antes da minha mente entender. Mas ainda assim não significa necessariamente que ela é a sua chama gêmea. A chama gêmea, ela é uma dinâmica mais específica. E como que ela se forma? Então eu quero que você pense que a chama gêmea, ela nasce de uma mesma matriz de consciência. É como se uma centelha original se desdobrasse em duas expressões complementares. Não no sentido de metade incompleta, como se uma pessoa precisasse da outra para existir,
mas no sentido de duas expressões de uma mesma origem, carregando polaridades, aprendizados e caminhos que se espelham. Uma chama gêmea não é a sua metade perdida, entre aspas. Você já é inteira, a outra pessoa também é inteira. Vocês não precisam uma da outra para existir aqui na Terra, vocês já existem. Mas existe entre vocês uma memória de unidade. E é por isso que o encontro pode ser tão forte e tão intenso. Porque não é só atração, não é só química, não é só afinidade. É como se a presença daquela pessoa ativasse em você uma lembrança muito profunda de quem você é. E justamente por isso, muitas vezes, o encontro com a chama gêmea não vem para trazer romance. Ele vem para te despertar. Então, o que é uma chama gêmea em si? A chama gêmea é uma alma espelho. Ela espelha tanto a sua luz quanto as suas feridas. Ela ativa o seu amor, mas também ativa seus medos. Ela desperta o seu propósito, mas também revela onde você ainda está presa no ego, no controle, na dependência, na carência, na fuga e nas inseguranças. Por isso, o caminho das chamas gêmeas não é sobre conquistar alguém, é sobre lembrar quem você é. É sobre voltar para Deus, para sua alma, para o seu centro, com a sua própria verdade. A chama gêmea, ela não vem apenas para ser um par romântico. Isso pode acontecer, sim, mas não é o objetivo principal. Ela vem como um portal de cura, de consciência, de retorno à sua própria essência. E por isso, essa conexão pode ser tão linda e ao mesmo tempo tão desafiadora. Porque ela mexe com camadas muito profundas em você. Ela espelha os comportamentos, ações, até que você consiga curar aquilo que está em camadas profundas que você ainda não conseguiu ver. E aqui eu quero trazer para vocês que chama gêmea não é dependência emocional, é um ponto muito importante. Uma conexão intensa, ela não significa que ela seja espiritual. Às vezes, o nosso ego, ele quer viver algo grandioso e nomear aquilo muito grande que a gente está sentindo no nosso coração. Mas isso, se não for uma dinâmica de chamas gêmeas, você acaba se confundindo e se prendendo a uma pessoa específica e atrapalhando mesmo o seu processo de despertar espiritual. Sofrimento não prova que aquilo que você estava experienciando é um relacionamento de chama gêmea. Ansiedade, obsessão, abandono, manipulação, violência, desrespeito, abuso emocional, nada disso deve ser romantizado como caminho espiritual. A chama gêmea pode ativar dores, sim, mas o propósito da conexão não é te destruir, é te acordar. Se uma relação te tira completamente de você, se te adoece, se te coloca em estado de espera eterna, submissão ou perda de dignidade, é preciso olhar com muita honestidade para você mesma. O caminho espiritual verdadeiro, ele nunca pede que você abandone a si mesma. Pelo contrário, ele te chama de volta para você. E aqui eu quero trazer a diferença entre chamas gêmeas e almas gêmeas. Alma gêmea é uma alma com quem você tem muita afinidade. Pode existir amor, parceria, leveza, reconhecimento, reconstrução, construção. Almas gêmeas podem ser parceiros amorosos, sim. Amigos, familiares, filhos, professores, pessoas que caminham com você de uma forma muito bonita pelos caminhos da vida. A alma gêmea geralmente traz sensação de casa, acolhimento, compatibilidade. A chama gêmea traz sensação de casa também, mas junto com isso uma ativação muito mais profunda. A alma gêmea pode caminhar com você, a chama gêmea vai te despertar. A alma gêmea pode trazer harmonia, a chama gêmea traz espelhamento. A alma gêmea pode ser uma parceira de vida. A chama gêmea é uma parceira de alma que pode ou não se manifestar como relacionamento terreno, dependendo do nível de consciência, cura e livre-arbítrio dos dois lados.
além, claro, dos contratos de alma que vocês fizeram antes de vir aqui experienciar essa vida que vocês estão vivenciando hoje. Agora a gente vai entender a diferença entre chamas gêmeas e almas afins. As almas afins são pessoas com quem você vibra muito parecido. Vocês têm interesses, valores, caminhos ou sensibilidades em comum. Pode ser aquela pessoa que entendeu o seu mundo, que fala sua língua, que compartilha uma visão parecida de vida. São encontros importantes, mas nem sempre têm uma profundidade espiritual tão intensa. As almas afins vêm para somar, trocar, caminhar, apoiar. Elas também podem fazer parte da sua família de alma, mas não necessariamente carregam uma missão tão profunda de espelhamento e despertar como a jornada com a sua chama gêmea. Então, qual que é a diferença entre chamas gêmeas e relacionamentos kármicos, que é o que mais a gente vê por aí? Tem muitos relacionamentos kármicos que são confundidos com chamas gêmeas. O relacionamento kármico, ele costuma vir carregado de padrões repetitivos. Ele pode envolver forte atração, apego, dor, conflito, dependência, disputas, sensação de dívida, culpa ou prisão emocional. É como se a alma estivesse tentando resolver algo antigo. Um relacionamento kármico não é ruim no sentido espiritual. Ele também ensina, mas ele ensina pelo desgaste, pela repetição, pela dor que mostra aonde ainda existe ferida. A diferença é que o vínculo kármico geralmente prende. Chama gêmea desperta. O kármico te mostra o padrão onde você precisa olhar e se curar, porque ele fica repetindo ali até você ver. A chama gêmea, ela te chama para sair do padrão. O kármico, ele pode te manter no ciclo. A chama gêmea, ela te empurra para uma consciência. Mas atenção, uma pessoa pode confundir relacionamento kármico com chama gêmea justamente porque os dois podem ser muito intensos. Porque geralmente também tem muita química, né, física, atração física. Por isso, essa intensidade, ela não deve ser levada como um critério. O critério é esse: essa conexão me aproxima da minha alma ou me afasta de mim? E por que afinal as chamas gêmeas se encontram aqui? As chamas gêmeas, elas se encontram quando existe uma ativação de propósito, um contrato de alma de propósito. Não necessariamente quando as duas estão prontas para viver uma relação. Às vezes, uma desperta primeiro. Geralmente, aqui é o divino feminino. Às vezes, uma reconhece antes. Às vezes, uma foge porque sente demais, que aqui é o divino masculino. Às vezes, uma tenta controlar porque sente medo de perder. O encontro acontece para ativar as memórias. Memórias de amor, memórias de missão, memórias de Deus. Memória de quem a alma é antes das defesas que criou, que a vida aqui criou. Por isso, o caminho das chamas gêmeas não começa no outro, ele começa em si mesmo. Começa quando você para de perguntar apenas: será que a pessoa é minha chama? E começa a se perguntar: o que essa conexão está despertando em mim? Que parte minha está sendo chamada a curar? Que versão minha quer nascer depois deste encontro? Então, resumindo, chama gêmea não é um amor romântico, ele não é só paixão e nem saudade e nem só uma conexão intensa. Ela é uma estrutura espiritual profunda ligada à origem da alma, à memória de unidade e ao despertar da consciência. Ela pode se manifestar como amor, como espelho, como missão, como cura e como portal. Mas o centro desse caminho não é perseguir alguém, é despertar. É você despertar, é você aprender o caminho de volta para si. É lembrar da sua própria luz. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre como reconhecer os sinais de uma conexão de chama gêmea sem cair na ilusão, na obsessão ou na romantização da dor. Porque o amor verdadeiro, ele não te apaga, ele te lembra daquilo que você é. Ele te leva para o caminho da consciência crística, do eu sou o eu sou, de te lembrar que vós sois deuses.
E pode ser que você não esteja ainda nesse processo, mas confia no processo, que você vai chegar no final sim. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo se você se identificou com a minha energia, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo: gratidão, estou no caminho do meu despertar.